Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica. Que Deus venha falar fortemente em seu coração, fortemente em sua alma, que haja sempre essa paz, essa alegria, essa felicidade, esse poder, essa virtude de você poder ir além e viver de Deus, o sobrenatural do Senhor, porque é Ele que vai se manifestar, Ele que vai operar e realizar uma obra maravilhosa sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, porque nada pode invalidar ou impedir o agir do nosso Deus. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, em 2 Reis, no capítulo 6, onde nós encerramos falando sobre como o Naamã foi curado, foi liberto, como Geazi, ele foi castigado pela essa falta de compromisso ou de caráter mesmo com o próprio Deus, com o próprio Eliseu, situações ao qual Eliseu estava sendo realmente usado pelo próprio Senhor, e Geazi não teve essa sensibilidade, esse cuidado de estar andando, caminhando com o próprio Deus, como fez Eliseu, como fez Elias, enfim, como assim nós devemos fazer. E então aqui olha só, Eliseu realizando milagres, prodígios, de forma maneira que a gente fale, meu Deus, mas por que Deus ele agiu assim através deste homem? Olha só, vamos entender isso. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. E foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. E quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Então imagine uma situação de alguém que emprestou uma ferramenta, para um amigo, enfim, uma situação a qual ele estava ali fazendo uma obra para o próprio Senhor, que eles iam construir um lugar maior para se reunirem, enfim, falar da sua palavra, enfim, até Eliseu foi junto lá com eles, enfim, que era o profeta. Mas quando caiu esse machado sobre as águas, ele gritou: ah, Senhor, caiu nas águas, esse machado ele era emprestado. Ah, meu Deus, caiu na chave. Ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus então perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Você vê como que uma palavra de um homem de Deus, uma situação, parecesse tão pequena aos nossos olhos, mas está na Bíblia registrada, porque alguma coisa que aos teus olhos parece tão pequena, como eu já vi muitas vezes assim: não vou nem falar com o pastor, que é algo tão pequeno, está tão ocupado, enfim, não vou nem me preocupar em falar com ele, que perdeu mesmo, fazer o quê? Não, às vezes as coisas pequenas que de repente você pode achar que Deus não vai responder, de repente uma oração, uma intercessão que é feita, como pode mudar, como pode transformar uma opinião, uma visão, uma direção, enfim, uma situação que de repente estava para um declínio, uma coisa que ia se perder no meio do caminho. Enfim, quantas coisas pode a gente fazer através de algo que a gente acha que é pequeno, como nós falamos sobre muitas coisas já, sobre a própria viúva que tinha um pouquinho só de azeite, como Deus pode pegar coisas pequenas e fazer a coisa grandiosa, como esse momento está escrito aqui na Bíblia Sagrada, uma ação como essa, a qual Eliseu com um galho fez um machado flutuar, o ferro na água flutuando. Então Deus ele pode fazer coisas assim surpreendentes. Ora, no versículo 8, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei
que tomava as devidas preocupações. Se bem que então Eliseu estava sempre dando uma direção: o rei, olha, esse lugar que você não passa, não vai por ali, há uma emboscada, há uma armadilha. E isso então enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ou seja, tem algum dedo duro, algum traidor no nosso meio? Mas assim respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Como Deus ele conhece todas as coisas, ele revela e dava direção ao profeta Eliseu até as coisas que no quarto do próprio rei era falada, ou que não falasse, enfim, que ele pensasse, que ele planejasse alguma coisa, o próprio Deus revelava ao profeta Eliseu. Então assim ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Você vê que a visão desse rapaz, ele não estava totalmente ainda em comunhão com o próprio Deus, não tinha uma revelação dada pelo próprio Senhor, ainda os seus olhos eram obscuros, não conseguia enxergar, ver, entender, compreender. E naquele momento, quando ele viu aquele exército, ele falou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então estamos cercados, estamos perdidos, é o fim. Mas o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E então o Senhor abriu os seus olhos, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que maravilhoso, porque às vezes a gente acha que está sozinho, estamos sem nenhum tipo de condição, mas Deus é que vai trabalhar, é Deus que vai lutar em nosso favor. E essa frase tem que ser dita realmente: muito mais estão conosco do que estão com eles. Nós precisamos crer nisso, confiar que Deus está sempre ao nosso redor, nos livrando, nos guardando. Se você pudesse ver os livramentos que Deus fez com a sua vida hoje, no dia de hoje, você vai estar ouvindo essa mensagem até o exato momento que você ouviu essa mensagem, que você começar a analisar momentos que você nem imaginou que Deus te livrou. Você de repente uma bala perdida, um acidente, sei lá, uma situação, um problema qualquer. Quantos livramentos Deus fez sobre a tua vida sem você precisar ver e entender que Deus ele guardou a sua vida, guardou a sua casa, guardou a sua família. E enfim, quando os amareus então desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu tinha pedido. Uma oração que Deus ouviu, a oração do profeta, disse: olha, fere esses homens. E assim ele feriu. Eliseu lhe disse: não é este o caminho nem a cidade que procuram? Sigam-me, e os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E assim que entrou na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor lhe abriu os olhos, eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Olha só, porque eles não foram capturados com lança, com espada, com arco, enfim, eles não foram levados como cativos, mas o próprio Eliseu mostrando o amor e o poder de Deus e o amor de Deus para com eles, porque o rei perguntou: devemos matá-lo? Devemos somente agora eliminar esse povo? E ele perguntou: o senhor não costuma capturar com espada e com arco? Mas eu que trouxe esses homens até cá. E aí então o rei lhes preparou um grande banquete e, terminando eles de comer e de beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, porque eles viram o livramento também que Deus deu a esse povo.
E algum tempo depois de Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Imagina uma guerra, como ela pode levar as pessoas realmente a um problema muito maior de comida, bebida, enfim, de situações. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque para de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o seu problema?" E ela respondeu: "Essa mulher me disse: vamos comer o meu filho, e no dia seguinte vamos comer o seu filho." Mas aí ela o escondeu. Então olha só que situação, né? A mulher disse: "Olha, vamos comer o seu filho hoje, amanhã vamos comer o meu." E aí ela cozinhou o filho, comeram. No dia seguinte ela escondeu o filho dela, que ela comeu, barriguinha cheia. Então agora tudo certo, vai embora, não precisa comer mais ninguém, mais comida, mais nada. Mas quando ouviu as palavras dessa mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje continuar sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça?" Quando o mensageiro chegou, fechem a porta e mantenha trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda ele lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Essa desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor." Olha só que situação estava ocorrendo nesse país, uma situação a qual o profeta até realmente estava sendo responsabilizado por aquilo, mas na verdade eram os reis que não estavam obedecendo, que faziam conforme Deus ordenava. Até as pessoas estavam sem direção alguma. Imagine uma mãe dando seu filho para comer, porque a fome era tanta, a situação do cerco a qual foi criado naquele momento. E assim teremos mais revelações na mensagem seguinte, no capítulo 7, que eu creio que Deus vai falar assim de forma muito maior sobre nós. Então que Deus venha sempre te surpreender, te abençoar, que você possa ter sempre desejo de querer conhecer ainda muito mais, e que essa paz de Deus ela possa reinar em sua alma e em seu coração. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar por isso, e que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer muito mais sobre nós. Meu Pai, com coisas simples, como o Senhor fez um machado flutuar, porque era emprestado, assim o servo gritou naquele momento, ficando tão agoniado, porque ele perdeu uma ferramenta que ele tinha emprestado. Meu Deus, o Senhor realmente, pela mão do profeta, o Senhor deu a ele vitória e resposta. E assim, meu Pai, como nessa guerra, quantas situações, meu Pai, até o seu servo estava tão realmente com medo, com dúvida, porque ele viu o seu monte, o lugar onde estava cercado com um exército de cavalos e cavaleiros, mas não via o seu exército celestial, ó Pai. Então eu peço que o Senhor abra também nossos olhos para que a gente possa ver, entender, compreender e realizar, meu Pai, muito mais no Senhor, porque eu sei que a Tua palavra ela vai se cumprir de forma literal sobre nós, e que Teu Espírito Santo ele se revele e fale de forma muito profunda em nossa alma, sempre em nosso coração. Amém? Que você tenha realmente um dia maravilhoso, glorioso, poderoso, sobrenatural, e que nada impeça que você possa viver o melhor desse Deus. Se tiver realmente escamas nos olhos, alguma cegueira, alguma situação, que Deus venha realmente limpar, Deus venha tirar qualquer tipo de situação que impeça que você possa ver o melhor de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, e que essa paz de Deus ela venha reinar em sua alma, em seu coração, em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito. Fica com Deus.